A partir de agora, para Goiás inteiro, no comando do canal 5.1 e os demais espalhados em Goiás e no Brasil inteiro, a edição semanal, todo domingo, do Pode Cá Liberados. Hoje, exclusivo, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que não foge de nenhum assunto polêmico. A seguir. Vai levando a jogada na grande área, foi pela linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. O armador faz a pose, abraçando o mal. Aí, boa bola! Linda bandeja de Sandoval. Bola Superbet, todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. Pode Cá Liberados. Oferecimento Superbet, seja super. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo. E, de novo, o desejo é sincero para Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e amigos neste 2024. 24 de novembro de 2024. Hoje é dia de completarmos um mês de Pode Cá Liberados, um talk show de entrevistas diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira, nos aplicativos smarts, LG, Samsung, iOS, Android, no comando do nosso canal Sul TV para o mundo inteiro e em todos os canais abertos e fechados do nosso país, além, evidentemente, das redes sociais. Prazerosamente, sempre me acompanha nas entrevistas essa brasileira guerreira, acima da média em tudo o que faz, especialmente aqui no Distrito Federal, onde estamos no Senado Federal, Leila do Vôlei. Queríamos muito esse dia e ele chegou. O nosso querido presidente do Congresso Nacional. Mais uma vez, prazer, amigo, estar aqui contigo. E ao lado, né, do nosso presidente do Senado Federal, um grande companheiro, um grande amigo nosso de Senado. Prazer, presidente, estar aqui contigo. Muito obrigado, Leila. Quero dizer da minha alegria de estar aqui com você, com o nosso querido Jorge Cajuru, que é um grande comunicador que nós admiramos tanto. E estou à disposição para as perguntas, para a gente ter um bom debate, uma boa conversa. Ele e eu sentimos muito ao tomar conhecimento, logo depois de seu aniversário, 10 dias atrás, o falecimento de seu pai com 81 anos de idade. O presidente Rodrigo Pacheco, mineiro, que nasceu em Porto Velho e foi para Passos, terra de mulher bonita, aliás, Passos, e perdeu o seu pai, e jovem perdeu a sua mãe. Qual a maior inspiração que o seu pai deixou na sua vida para que você ficasse tão abatido com o falecimento dele? Bom, Cajuru, primeiramente, a morte de pai e mãe, independente da idade, independente das circunstâncias, independente do momento que você esteja, é sempre algo muito doído, né? Então, eu tive uma relação com meu pai muito boa, muito fraterna, embora os meus pais fossem separados, eu fui criado pela minha mãe em Passos, como você citou, e o meu pai morou durante um bom tempo no Triângulo Mineiro, então eu sempre passava férias com ele. Nós tínhamos uma relação muito próxima e a maior inspiração que ele me deu de fato foi a humildade. Era uma pessoa muito simples, de hábitos simples, né, que pregava a humildade, era espírita por religião e isso acabou fazendo com que, embora eu seja católico, minha mãe também católica, eu tivesse contato durante boa parte da minha infância e da minha adolescência com o espiritismo e com os trabalhos que eles faziam de caridade, de ajuda às pessoas. Então, realmente foi uma fonte de inspiração que em relação à simplicidade dele, à humildade dele, é algo que eu vou guardar como exemplo e que eu busco praticar. Eu acho que vocês são testemunhas da minha forma de conduzir, sem soberba, sem arrogância, tratando todas as pessoas de maneira igual. Isso é um pouco do exemplo que o meu pai me deixa. E, de fato, a morte dele, estava bastante doente, estava com problema já com Alzheimer, com uma esclerose lateral amiotrófica, estava sofrendo um pouco. E aí, realmente, foi uma partida que nós aguardávamos, mas quando chega, realmente é algo muito doloroso. Né? Nunca nós estamos preparados para isso. Então, a gente acaba sofrendo muito, mas agradeço muito a solidariedade que eu recebi de todos os amigos, os colegas
do Senado e, de fato, a fonte maior de inspiração e de exemplo é a humildade e a simplicidade dele. Tá aqui, Leila. Só aproveitar, então, essa brecha do Cajuru. Você tem um espírito muito conciliador, né? Você é um presidente de muito fácil diálogo, você transita, né? A gente vive um ambiente muito polarizado dentro da casa, mudou bastante, e eu vejo a sua facilidade de transitar e de dialogar. Quem te inspirou na política e da onde vem essa forma como o senhor preside e essa tua personalidade conciliadora, presidente? Eu me lembro, Leila, quando eu comecei na política, foi em 2014, foi minha primeira eleição, portanto eu fiz agora 10 anos de vida pública e tive, de fato, uma carreira relativamente rápida como deputado federal, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, depois senador, e presidente do Senado 2 vezes, graças à confiança de colegas senadores. Eu me lembro quando eu entrei na política que um ato meu foi o de buscar aqueles que já tinham sido políticos, aqueles que estavam de saída da política, alguns até que já não eram tão lembrados no meio político, para poder ter aconselhamentos. Então, eu tive bons conselhos, bons apoios de ex-deputados, de lideranças de Minas Gerais, com as quais eu conversei na época, em 2013, 2014, foi no meu período de campanha, e eu considero que essa experiência de pessoas que me orientaram ao longo da minha vida pública é algo que me ajudou bastante. Além do temperamento mesmo. Tem pessoas que têm um temperamento mais calmo, mais equilibrado, que acreditam no diálogo, que acreditam no consenso, que não se apavoram com as brigas, né? E não são poucas, né? Que não são poucas as brigas. Não são poucas Então, ali. eu acho que é uma mescla disso tudo e eu considero que, completando agora 4 anos na presidência do Senado, um importante legado que a gente deixa, de fato, é o equilíbrio, a previsibilidade, a serenidade da casa, né? O Senado, com 200 anos de história, teve momentos muito turbulentos, muito difíceis ao longo de sua história, especialmente na pós-democracia, com episódios que eram episódios que expunham muito o Senado. Eu considero que nesses últimos 4 anos, a despeito de críticas que sempre existirão, nós conseguimos imprimir esse ritmo de respeito às diferenças. Eu criei a liderança de oposição, eu criei a liderança da bancada feminina, eu busquei dar voz às pessoas independente da posição ideológica e tratar todos igualmente. Então, esse foi um papel que eu busquei exercer e acaba a gente colhendo frutos hoje com esse reconhecimento amplo de que a casa é um ambiente bom de se conviver, de se debater política, e eu saio com um certo dever, um sentimento de dever cumprido. Sobretudo, algo que eu considero que foi muito importante e que todos nós colaboramos, nós não faltamos à democracia do Brasil. Nós defendemos a democracia a todo instante. Defender a democracia é, inclusive, defender o diálogo e respeitar as divergências e as diferenças políticas que existem, inclusive, no Senado Federal. Eu, fechando esse gancho da Leila, eu considero que Rodrigo Pacheco, diante de Jó da Bíblia, o Jó era afobado perto de você. E você tem uma calma sertaneja que eu, evidentemente, não teria jamais, e jamais serei presidente de Senado, porque eu não teria a tua paciência. Como é que você consegue conviver, presidente, com Arthur Lira? Desculpe, uma figura para mim insuportável. Bom, primeiro que para estar nessa posição, seja de senador, deputado ou presidente de uma casa, nós temos que ter um espírito de respeitar as divergências e as diferenças. A minha convivência com o presidente Arthur Lira foi uma convivência, sob o ponto de vista pessoal, nós buscamos sempre poder nos respeitar ao longo dessa trajetória de 4 anos, ele como presidente da Câmara, eu como presidente do Senado. Tivemos divergências políticas que foram, inclusive, noticiadas, mas sempre muito respeitosas. Nós nunca nos permitimos avançar o sinal da boa convivência e da boa civilidade. E eu chego ao final do meu mandato como presidente do Senado, Cajuru, e, obviamente, respeitando a sua posição, com um balanço positivo da relação com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, a despeito, repito, das nossas diferenças, das divergências políticas que tivemos, que são naturais entre duas casas. Câmara e Senado sempre tiveram essas disputas, isso é absolutamente sadio para a democracia, porque isso equilibra o Congresso Nacional, que é muito plural,
mas eu considero que foi uma relação muito civilizada, muito respeitosa, e eu agradeço ao presidente Arthur Lira, inclusive, a civilidade e o respeito com que me tratou também ao longo desses 4 anos. Presidente, bom, nós tivemos momentos turbulentos, quando você falou, principalmente sobre a sua presidência, por exemplo. Quando você entrou, né, se tornou presidente do Senado, nós estávamos convivendo há 1 ano com a Covid, né, a epidemia da Covid. O que para você, naquele momento, assim, foi importante? Porque foi um momento em que a gente foi muito cobrado, a gente teve que revisar o marco legal do país, para tratar de recursos, de vacina, naquele período ali, porque são 2 momentos que eu acho muito emblemáticos sobre a sua presidência, que foi a Covid e foi esses atos do 8 de janeiro. Eu queria que você falasse um pouco desses 2 momentos e qual que foram, naqueles momentos, os pontos mais desafiadores para você enquanto presidente. Bom, sem dúvida alguma, foram 4 anos como presidente do Senado. As 2 situações mais marcantes foram a pandemia do Covid-19 e algo que não se encerrou e não foi só materializado no 8 de janeiro, algo que vinha acontecendo de movimentos antidemocráticos no Brasil. Portanto, a defesa da saúde dos brasileiros face à pandemia, a defesa da democracia face a atos constantes contra a democracia e atos antidemocráticos, eu acho que foram situações que o Senado Federal como um todo enfrentou de maneira muito altiva. De fato, você se lembra bem que nós assumimos a presidência do Senado, usávamos máscara, tínhamos limitações sociais e de convívio, as sessões do Senado aconteciam no Prodazem, numa sala fechada com sistema virtual. Aliás, o primeiro parlamento do mundo que conseguiu fazer uma sessão virtual foi o parlamento brasileiro. Mérito dos nossos servidores, né? Mérito dos nossos servidores do Senado, da Câmara dos Deputados. Então, era uma realidade absolutamente atípica. E nós tínhamos uma concentração no enfrentamento da pandemia. Eu devo dizer que o Senado Federal brasileiro se portou de uma maneira muito decente em relação à pandemia da Covid-19. Foi no Senado Federal que nós fizemos a lei das vacinas que permitiu a aquisição daquelas vacinas estrangeiras, da Pfizer, da Janssen, para se somarem às vacinas brasileiras que estavam sendo feitas pela Fiocruz e pelo Butantan. Então, além de tudo que nós fizemos de auxílio a estados, auxílio a municípios, a comissão de acompanhamento da Covid pelo senador Confúcio Moura, a CPI da Covid, conduzida pelo senador Omar Aziz e pelo senador Renan Calheiros, com a participação de tantos senadores, marcos legislativos importantes no enfrentamento à pandemia, não fosse o papel do Senado e de outras instituições, como Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, imprensa, o resultado da Covid para o Brasil teria sido muito pior. Nós tivemos que enfrentar, além da doença, também o negacionismo, negar a gravidade da doença, negar a vacina e a boa função e eficiência delas. Então, foi realmente um enfrentamento muito importante que o Senado fez naquele momento, e esse é um legado que essa legislatura deixa para o povo brasileiro de um enfrentamento sério à Covid-19. Quando nós falamos desse balanço, 750 mil brasileiros que morreram, isso fica um número, obviamente, que impressiona, mas algo impressiona mais. Essas pessoas morreram sofrendo, morreram sem ar, morreram sem respirador, sem sedação, porque a sedação acabava e tinha um tubo enfiado na garganta e as pessoas morriam em função de estarem entubadas sem ter o tratamento devido. Então, isso é muito grave o que aconteceu. Negar a pandemia e negar a vacina foi um crime contra o Brasil e isso acabou passando desapercebido. Muita gente nega isso, acha que isso foi um passeio no parque, né? E não foi. Isso foi muito grave, nós devemos dizer isso, porque aqueles que negaram a doença, aqueles que negaram a vacina para o povo brasileiro, certamente, se não forem julgados pela justiça dos homens, serão julgados pela justiça divina. E outro momento, Cajuru, foi realmente o enfrentamento a esses atos antidemocráticos, que não foram só o 8 de janeiro. Foram ataques constantes às instituições, ao Supremo Tribunal Federal, à Justiça Eleitoral, às urnas eletrônicas, às minorias. Foi uma constante de ataques. E aí, no final das contas, nós tínhamos situações de bomba colocada em caminhão de combustível, nós tínhamos incêndio na sede da Polícia Federal, tivemos o 8 de janeiro, agora estamos descobrindo um plano que existia para matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o ministro do Supremo Tribunal Federal, plano para prender autoridades.
inclusive o presidente do Senado e ministro do Supremo. Então, assim, não foi uma coisa também corriqueira, foi também uma coisa grave. E o Senado Federal, nos seus 200 anos, se colocou na frente de resistência e de enfrentamento a esses atos antidemocráticos para preservar a democracia do Brasil. Isso, certamente, em algum livro de história vai estar sendo contado o papel que todos nós tivemos para preservar a democracia do nosso país. Bom, você respondeu muitíssimo bem, faltou apenas uma lembrança, me permita, até porque o Brasil não tem memória, né? E poucos jornalistas, entre eles o Marco Antônio Villa, é o único, aliás, que nunca se esquece que a CPI só aconteceu porque eu, e apenas quem me acompanhou foi o Alessandro Vieira, entramos com um mandado para que ela existisse, e se não fosse a CPI, presidente, me desculpe, nós teríamos mais de milhões de mortos e não só os 750 mil. Eu Sem espero dúvida, que isso também esteja na memória. Feita, né? É importante que se diga. Naquele momento era o auge da pandemia, morriam 4.500 pessoas por dia. Nós tínhamos o Senado Federal fechado, não havia condições de ter sessões presenciais, e uma CPI necessariamente exigia o quórum presencial e a sua realização presencial. Houve, portanto, um atraso deliberado em razão dessas circunstâncias para o início da CPI. Mas o senador Jorge Cajuru ajuizou o mandado de segurança à época, juntamente com o senador Alessandro Vieira. Foi concedida uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi, por mim, cumprida imediatamente, porque decisões judiciais devem ser cumpridas, e a CPI foi instalada, não obstante houvesse, de fato, um risco de contaminação às pessoas que participavam. Nós precisamos lembrar que 3 senadores morreram na nossa legislatura em função da Covid-19, né? O Zé Maranhão, o Haroldo de Oliveira e o nosso querido Major Olímpio. Então, essa circunstância foi, de fato, um dilema que nós vivíamos naquele momento, que acabou sendo resolvido e precipitado pela ação do senador Jorge Cajuru, e, de fato, a CPI se mostrou muito relevante para poder obrigar o Brasil, especialmente o governo federal e o Poder Executivo, a enfrentar de maneira mais séria a Covid-19. Eu não posso sair desse gancho da Leila. Ela talvez mais longe não tenha escutado. Jacques Wagner do lado, pé do ouvido, Lula e eu. O presidente diz, em uma das nossas últimas conversas, Cajuru, lá em Minas, o Lulinha é forte e eu vou eleger o Rodrigo Pacheco. Convença a ele ser governador de Minas Gerais, por favor. Governador de Minas em 2026 ou Supremo Tribunal Federal? Cajuru, bom, primeiro em relação a essa fala do presidente Lula, eu devo dizer que é algo que todo político gostaria de ter, o apoio do presidente da República, eleito pela 3ª vez e uma pessoa muito importante da política e, de fato, muito querido em Minas Gerais. Que bom. Venceu as eleições todas que disputou em Minas Gerais. Mas eu, sinceramente, me considero absolutamente, verdadeiramente realizado na política. Eu tenho 10 anos de vida pública, fui deputado federal, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o que para um advogado que milita no direito é algo muito honroso, pois me tornei senador da República, o mais votado no meu estado, e durante os meus 8 anos de mandato terei sido daqui a alguns meses, 4 anos presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Então, eu me considero realizado na política e encerraria o meu mandato em janeiro de 2027 com toda a tranquilidade. A decisão sobre o futuro político é uma decisão que eu me permito fazer logo após o meu encerramento na presidência do Senado. A decisão de não ser candidato é uma decisão que pertence a mim. A decisão de ser candidato é algo que não pertence só a mim, pertence a outras tantas pessoas, a prefeitos municipais, a deputados estaduais, deputados federais, ao povo de um modo geral em relação a essa caminhada. Mas não é algo que eu tenha nesse momento em mente. De fato, hoje eu tenho uma tendência muito forte em encerrar minha vida pública em 2027 do que ser candidato em 2026. E quanto a seguir carreira jurídica, eu tenho uma profissão, eu sei exercer esse ofício, gosto muito do direito, gosto muito da minha profissão de advogado e tenho toda a tranquilidade ao encerrar minha vida pública de exercer minha profissão da forma como eu sempre exerci. De modo também não está no horizonte
a ocupação de vaga em tribunais e coisa que o valha, que é algo também que a gente não trabalha por isso. Isso, se vem um convite, dificilmente se recusa, mas a gente não trabalha por isso, não há uma campanha para ser membro do STF, ou do Tribunal de Contas da União, ou do Superior Tribunal de Justiça. Isso é uma coisa que o destino vai levando. Por isso eu estou muito tranquilo, e a minha tendência, de fato, é o encerramento do meu mandato de senador da República com um profundo sentimento de dever cumprido e de absoluta realização pessoal e profissional. A Leila vai entrar na pauta econômica, só para dizer para você, e principalmente para você, nosso único patrão, o que ele falou aqui no ar, ele já falou fora do ar para mim. E eu disse a ele, não sei se lembra, presidente, volta para o jurídico, você é um dos maiores juristas deste país, tem um belíssimo advogado, falei até quanto que você iria ganhar, falei, é quase o que eu também vou ganhar fazendo televisão, então vamos cair fora desse mundo aqui, Leila? Mas, assim, antes de voltar para a pauta econômica, eu tenho uma curiosidade. Acho que todos que nos acompanham também, e o seu trabalho no Senado também tem essa curiosidade. Pelo seu espírito conciliador, mediador, você faz parte de um Estado, né, você representa, perdão, presidente, um Estado em que o governador ele não está alinhado com o governo federal. Mas a gente sabe que tem existido, né, dentro dessas diferenças, uma figura chamada Rodrigo Pacheco, que é o grande mediador dessa relação do Zema com o presidente Lula. Eu queria saber como é que tem sido essa sua estratégia para mediar dois campos tão distintos, tão extremos, e que tem trazido, de certa forma, com a sua atuação, melhorias para o Estado de Minas Gerais. Então, se puder falar um pouquinho para nós. Isso é igual o Cajuru com a mesma missão, Caiado e Lula. Presente. A pergunta é uma missão, de fato, Minas acabou... Isso existe realmente, Leila. Minas acabou sendo um Estado que, historicamente, essa realidade se impôs, de haver um pouco alinhamento, ou nenhum alinhamento, às vezes, entre o governo do Estado e o governo federal. Isso começou lá atrás, não sei se vocês se lembram, da relação do Itamar Franco, quando governador de Minas Gerais, com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Era uma relação também muito conflituosa, discussão sobre a dívida do Estado e, enfim, houve ali um desarranjo na relação Estado-União naquele instante. Depois o Aécio foi eleito governador, permaneceu durante quase 8 anos, com o Lula presidente. Então, 2 adversários políticos também de polos diversos, embora tenham convivido e tenha sido um momento também de evolução de Minas Gerais, de evolução do Brasil. Acho até que pelas circunstâncias de momento do mundo, a inserção do Brasil, do próprio governo Lula naquele momento, era um momento de muito otimismo e de muito crescimento do Brasil naqueles anos de 2003 até 2010. Depois vence a Dilma, presidente da República, e o Anastasia, também adversários políticos de polos diferentes, de novo Minas desalinhado com o governo federal. Quando houve algum alinhamento foi quando o Zema ganha em 2018, Bolsonaro também ganha, mas aí ambos não muito afeitos à política, não é? A essa relação política, cada qual seguiu o seu caminho e não tivemos soluções como, por exemplo, a dívida do Estado de Minas Gerais e outras questões que Minas Gerais precisava. E lembrando também que na época da Dilma, houve também, quando o Fernando Pimentel ganha a eleição, um ano depois a Dilma acaba sendo cassada por impeachment, e vem o Michel Temer como adversário do governador Fernando Pimentel. Então, houve uma série de desencontros de Minas Gerais e até hoje há esse desencontro, o governador é o Zema, o presidente é o Lula, e o meu papel como presidente do Senado, e antes disso como senador por Minas Gerais, é buscar deixar de lado essas diferenças ideológicas, essas diferenças políticas, para pegar o que é o de interesse do Estado de Minas Gerais. Então, por isso, nós conseguimos fazer em Minas Gerais a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. É o único estado que tem um tribunal regional próprio, né, só para o estado de Minas Gerais. É o TRF6 que vocês ajudaram, inclusive, aprovando no Senado Federal. Incluímos 81 municípios na área da Sudene. Depois de um veto do presidente Bolsonaro, e eu, como presidente do Congresso, pautei na sessão do Congresso e derrubamos esse veto. Inúmeras realizações estão acontecendo em termos de obras em Minas Gerais. Os municípios de Minas acabaram aparecendo no orçamento público federal, o que não acontecia por alguma falta de prestígio de Minas no âmbito da União. Isso se dá graças ao fortalecimento de Minas no âmbito do Congresso Nacional. E temos agora uma grande expectativa da solução da dívida do Estado de Minas Gerais. É uma dívida muito grande
impagável e que nós votamos agora no Senado um programa de redução de juros, de alongamento da dívida, de entrega de ativos, que viabiliza o Estado de Minas Gerais, hoje pendente na Câmara dos Deputados, em breve será votado. Isso é fruto de trabalho político, de debate o tempo inteiro de interesse público do Estado de Minas Gerais. E enquanto eu puder utilizar o prestígio que eventualmente eu tenha para poder fazer essa união dessas instâncias, governo do Estado e governo federal, eu farei, independente de quem esteja ocupando esses respectivos cargos, que é o meu papel como senador da República. Evidentemente que na relação com o Zema é uma relação cordial, civilizada, mas não somos aliados políticos, temos grandes divergências, diferenças de pensamento em relação à política. Com o presidente Lula é um pouco diferente, porque há um alinhamento maior meu com o presidente Lula, e eu sei do apreço que ele tem por Minas Gerais, e nós temos usado isso para poder levarmos as conquistas que Minas Gerais precisa, graças a essa simpatia de Minas, do presidente Lula com o nosso Estado de Minas Gerais. Leila, a gente está discutindo o ajuste fiscal. A minha pergunta a Cajuru: como que a gente tem a cara de pau de discutir ajuste fiscal num país cujo o que nós oferecemos em renúncia fiscal chega a 500 bilhões por ano? Presidente, desculpa, se fosse o Lula aqui eu faria a mesma pergunta. Bom, eu considero que todas essas questões podem ser revisadas, podem ser revistas, há inclusive uma tendência para que isso aconteça. Qualquer renúncia fiscal, qualquer incentivo fiscal deve ser sempre, depois de um tempo, aferido o seu proveito para o desenvolvimento da economia, para o próprio desenvolvimento do setor e para a geração de emprego. Mas muito que está nesse cômputo também, Cajuru, é considerado renúncia fiscal, e isso há algum tipo de controvérsia sobre essa consideração. O Simples, por exemplo, que é um sistema tributário diferenciado para micro, pequenas empresas que tenham até um determinado valor de faturamento. É um sistema que viabiliza uma série de segmentos, uma série de setores, uma série de pequenas e microempresas. Então, isso necessariamente é uma renúncia ou é uma forma de cobrança de impostos mais justa para esses pequenos empreendedores? Eu estou mais nessa segunda hipótese, de que é um mecanismo, um sistema diferenciado de arrecadação e não necessariamente uma renúncia fiscal. Mas eu considero que tudo isso pode ser revisto, que o Estado brasileiro precisa discutir urgentemente pós-reforma tributária, que se nós estamos modificando e modernizando o sistema de arrecadação de recursos para o Estado brasileiro e seus Estados federados, é muito importante que, na contraparte, nós tenhamos também uma modernização em relação ao gasto público. Isso significa dizer que nós temos que qualificar o gasto público para evitar desperdício, sobreposição de funções, privilégios, renúncias fiscais que sejam injustas. Então, essa rediscussão do gasto público e do tamanho do Estado brasileiro necessariamente será a pauta do Congresso Nacional nos próximos dias, a aprovação da reforma tributária. Assim como nós tivemos todo o empenho e toda a dedicação à reforma tributária nos últimos anos de atuação no Congresso Nacional, é inevitável que o Congresso Nacional agora se debruce sobre a outra parte, que é a questão do gasto público, para nós atacarmos aquilo que o Estado precisa gastar para poder se desenvolver. Repito, combater desperdício, combater privilégios, identificar renúncias fiscais e incentivos que sejam descabidos, não é? E discutir o tamanho do Estado brasileiro com maior participação da iniciativa privada e ter uma engrenagem melhor do gasto público. No final das contas, qualificar o gasto, identificar se o município precisa de posto de saúde e não precisa de creche, não precisa, então, de uma outra creche, ele precisa do posto de saúde. Se ele precisa de uma estrada e não do posto de saúde, então que se faça a estrada. Então, essa aferição da qualidade do gasto público certamente será o papel do Congresso Nacional, em conjunto com o Poder Executivo, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda e os Ministérios de Atividades Fins, para a gente poder ter um Estado mais eficiente. Esse é o grande desafio que vai se impor ao Congresso Nacional. Eu não tenho dúvida que o Congresso Nacional, que promoveu nos últimos 10 anos inúmeras transformações em marcos legislativos, eu sou capaz de citar aqui amanhã ou à tarde ou à noite inteira todas as realizações que nós fizemos no Congresso, mas o Congresso que fez uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista, um arcabouço fiscal, uma reforma política em 2017, limitando o número de partidos políticos, fazendo agora a reforma tributária, é seguramente capaz
de dar ao Estado brasileiro um tamanho que seja o tamanho necessário. Nem é o Estado mínimo, que aqueles que egoístamente defendem para poder ter sua saúde, segurança e educação, não é essa a lógica de Estado mínimo, mas também não é um Estado inchado que gasta mal o recurso que arrecada. Então, esse vai ser o grande desafio do Congresso, nós vamos cumprir nos meus próximos 2 anos, os 2 anos de vocês certamente vão ser reeleitos, eu não vou nem disputar a eleição para o Senado, mas vocês vão voltar para o Senado. Esse é o desafio que o Senado vai ter, que a Câmara vai ter, e nós vamos entregar isso para a sociedade brasileira. Admirável, Leila. Bom, você falou sobre a reforma tributária. A gente está debatendo amplamente na casa a reforma tributária. E a gente sabe que é fundamental para o desenvolvimento econômico do país, né? Social e econômico. Eu pergunto a você, quais são os riscos se nós não aprovarmos a reforma tributária nesse período que o senhor está tratando aí, que pelo menos esses próximos 2 anos? Quais seriam os riscos? Primeiro que há uma unanimidade, não há uniformidade no entendimento sobre qual reforma devia ser feita, mas há uma unanimidade nacional. Todos que estão nos assistindo sabem que o sistema de arrecadação do Brasil, que o sistema tributário do Brasil é um sistema caótico, inibidor do investimento, injusto, burocrático, que precisa ser reformado e modificado. Então, a partir dessa premissa de que precisa mudar, cabe ao Congresso Nacional fazer a mudança. E nós devemos exercer aquilo que se exige do político, a arte de escolher e de definir o melhor projeto para o país. Ele vai ser perfeito? Não será perfeito. Ele terá disfunções? Ele terá disfunções. Isso é inevitável. Mas nós precisamos fazer a reforma tributária. Não só pelo que ela representa em termos materiais, ou seja, a mudança do sistema de arrecadação e de tributação, para poder termos uma uniformização de um imposto único, sem cumulatividade, com tributação no destino, acabando com guerra fiscal, tudo aquilo que a reforma tributária traz consigo, mas também pela grande expectativa gerada em todo o povo brasileiro e na comunidade internacional. A não realização da reforma tributária nesse momento seria o absoluto insucesso da política brasileira e uma grande frustração para a sociedade brasileira. Então, ela precisa ser feita, como foi feita a reforma constitucional e promulgada a emenda constitucional 132 ao final do ano de 2023, e fazemos agora a sua regulamentação, cientes de que o que for aprovado na regulamentação, se for algo que deva ser modificado no futuro em razão de alguma injustiça ou de alguma disfunção, o Congresso Nacional vai estar pronto para poder corrigir. Mas não deixemos de fazer a reforma tributária. É muito importante que haja mobilização dos senadores, dos deputados, da sociedade civil organizada, dos segmentos, inclusive aqueles segmentos que estão se sentindo injustiçados porque estão pagando um pouco mais de tributos. Colaborem com a reforma tributária, porque nesse momento ela é essencial para o Brasil e ela será feita com esse compromisso de que eventuais equívocos que surjam no meio do caminho, obviamente, serão corrigidos pelo Congresso ao longo do tempo. Eu até mexi aqui na cadeira, porque o presidente falou, Leila, em combater gastos. Eu não sei se você aí do outro lado, como muitos, criticaram a entrevista exclusiva do presidente Lula, quando ele falou que o Congresso Nacional deveria fazer também a sua parte e ajudar a cortar gastos. Eu me lembro que quando eu entrei em 2019, meu projeto está lá, o senhor pode ver que está lá na época do Davi, o presidente. Meu projeto era a gente cortar 50% dos nossos gastos, entre salários, privilégios, mordomias, tudo o que a gente gastava. Eu quase apanhei. Me lembro de senador que chegou em mim, quase que... Cajuru, você está louco? Então, presidente, como presidente que é do Congresso Nacional, o senhor acredita que eu, sinceramente, eu não acredito que senadores e parlamentares, que inclusive criticaram o Lula porque ele falou isso, não querem abrir mão de nada. Se pudessem, eles queriam dobrar o que eles recebem. Cajuru, eu falo por mim como senador, devo falar também como presidente do Congresso. Finalizada a reforma tributária e a discussão que vai dominar a pauta vai ser a discussão sobre gasto público e a sua qualificação, a identificação de que desperdícios existem, que privilégios existem, que disfunções existem e que precisam ser corrigidas, devem atacar todos os poderes, o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. E desde já devo dizer que é absolutamente natural se identificarmos que há um corte linear de gastos nas atividades meio, por exemplo, precisam ser feitos, eu não tenho problema nenhum em aderir
a um programa que seja um projeto nacional de contenção de gastos públicos, diminuindo, inclusive, os gastos do Congresso Nacional, sem afetar, obviamente, o seu funcionamento. Todas as instituições do Congresso Nacional, aos ministérios, passando pelas instituições, pelas autarquias, pelas agências reguladoras, precisam de estruturação para o seu bom funcionamento, e é bom, isso é bom para o Brasil, é bom para a democracia. Mas cortes de algo que seja em excesso ou que constitua algum tipo de privilégio, não há problema algum fazer e desde já assuma esse compromisso. Se nós identificarmos nesse mapa de qualificação do gasto público que precisa ser cortado, por exemplo, estrutura do Senado, estrutura da Câmara dos Deputados, estrutura do Supremo Tribunal Federal, eu acho que é civilizado, cívico até, que nós possamos ajudar que isso aconteça. Eu não tenho problema nenhum em relação a corte de gastos do Congresso, em relação à redução de emendas parlamentares, desde que isso seja um compromisso de todos, um compromisso coletivo nacional de redução de gastos que não sejam de interesse direto da população. É muito difícil você falar em corte de programas sociais quando os programas sociais são aplicados com justiça. Agora, identificação de excesso, inclusive nesses programas sociais, em função de fraudes, por exemplo, também tem que ser cortado. Então, o que eu quero dizer, em resumo, é que nós vamos fazer, eu acho que é importante isso, um grande plano nacional, com o mesmo engajamento que nós estamos fazendo na reforma tributária, juntar todas as instituições para revisar os gastos públicos, para qualificar os gastos públicos, para que eles possam ter a função social a que se destinam, combater excessos, combater desperdícios, combater privilégios, e eu não tenho dúvida que essa será a pauta do Congresso Nacional nos próximos meses, nos próximos anos. A Leila do Vôlei sempre fecha a primeira parte do nosso Podcast Liberados. E só rapidinho, eu quero estar vivo para ver esse sonho que eu tentei realizar e não consegui. O judiciário parar de gastar, o judiciário querer trabalhar, porque o judiciário tem 120 dias de folga por ano, parlamentar trabalha meio ano também, eu nunca vi 45 dias de férias, por exemplo. Então eu quero ver o judiciário parar de gastar, o executivo parar de gastar e principalmente o legislativo. Tomara a Deus que o presidente tenha razão. Eu sei que se depender dele, isso vai acontecer. Leila, você que deixa para a nossa última parte as perguntas que você quer. A questão que o senhor falou da reforma foi muito bem entendida. Eu acho que é o momento realmente de organizar a casa. Como o Brasil é a nossa casa, né? Então é como se fosse a nossa casa. Nós realmente temos que organizar a nossa casa. Agora, voltando para um ponto, para um tema que tem me preocupado muito, né? A questão do crime organizado no Brasil. A gente tem visto aí assassinatos, né? Uma pessoa fuzilada em pleno dia no aeroporto de Guarulhos, né? Um aeroporto grande, internacional. Nós temos visto esses atos terroristas. A violência, de um modo geral, tem crescido no país, em todos os estados. Eu queria que você tocasse, conversasse assim, um pouco conosco aqui a respeito das políticas, né? Como que os três poderes poderiam se unir em uma ação coordenada, planejada, para tentarmos coibir essa ação, porque tem muito hoje a ação do crime organizado. E está claro que ele está criando força no país. Então, eu queria ouvir a sua impressão com relação a essa pauta. Essa e outras perguntas importantes, e é evidente, o quadro define em uma palavra. Voltamos já e já. Nunca dá para saber o que a gripe vai fazer com você. Pode ser febre, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, falta de ar ou coisa pior. A única certeza é que a vacina é eficaz para proteger você. Vá até um posto de saúde. Em Goiás, temos vacinas para pessoas a partir de 6 meses de vida e grupos prioritários. A gripe é uma doença séria e imprevisível. Melhor não arriscar. Vacine-se. Governo de Goiás. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, voltamos para o mundo inteiro, completando hoje, 24 de novembro, um mês de programa Podcast Liberados em todas as emissoras abertas, fechadas, redes sociais. Obrigado por cada vez mais parceiras conosco, sempre domingo, 10h30 da noite. A Leila deixou uma pergunta importantíssima que incomoda todo o nosso país, presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Seguramente, num país que tem tantos problemas, esse talvez seja o que esteja mais
mexendo com a sociedade, com as pessoas e com as instituições. Parece ser um problema de difícil solução e que precisa ser enfrentado. E o nosso papel é um papel fundamental nisso, porque nos cabe esse enfrentamento e nós devemos fazê-lo. Primeira questão é a vulnerabilidade social que precisa ser combatida. Num país com grande incidência de pobreza, com déficit de educação, com déficit alimentar, ele está mais vulnerável para a existência da criminalidade, para o domínio de organizações criminosas, quando falta a presença do Estado. Então, todos esses programas sociais de organização do Estado, de eficiência do gasto público que nós falamos, tudo isso é fundamental para termos um tecido social que seja menos permeado pela influência do crime organizado. Segundo lugar, nós precisamos ter uma mobilização nacional que envolve o pacto entre os entes federados, estados, Distrito Federal e União, além dos municípios, evidentemente, através das suas guardas municipais e seus programas de defesa social. Mas, fundamentalmente, os governantes, os políticos, estarem despidos de vaidades, de busca de protagonismo, de diferenças ideológicas e se juntarem numa mesma mesa nessa mobilização nacional para poder ter esse enfrentamento. Não acontecer como aconteceu na pandemia, que houve uma divisão nacional em função da ideologia sobre vacina, e nenhuma divisão nacional sobre a importância da democracia. Nesse caso, o inimigo é comum e é único, é a criminalidade organizada. Então, o papel de governadores de Estado, do Presidente da República, do Ministro da Justiça, de demais ministros, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e das instâncias judiciárias, do Ministério Público, devem ser de comunhão nesse enfrentamento. E o trato desse tema não é o trato que se permite fazer à luz do direito penal e do direito processual penal tradicional de 30 anos atrás. Há uma sofisticação do crime, há uma organização do crime que precisa ter também um enfrentamento organizado através de tecnologia, de inovação e, sobretudo, de inteligência. Não é um enfrentamento feito só com a arma na mão. É um enfrentamento feito com inteligência, com cruzamento de dados, minando as fontes de lavagem de dinheiro e financiamento dessa criminalidade, de modo que a União Nacional responsável e com métodos que possam tratar essa criminalidade organizada com o tamanho que ela tem hoje no Brasil é fundamental para que a gente possa conter a evolução e o crescimento dessas organizações criminosas que, de fato, estão dominando territórios nacionais, estão dominando segmentos nacionais e, o mais grave, estão avançando agora para atividades lícitas, ou seja, adquirindo postos de combustível, distribuidores de combustível, empresas de transporte, restaurantes, hotéis, transportadoras, etc., e isso é muito grave e, de fato, precisa haver uma grande mobilização e, repito, trato diferente do que era o combate à criminalidade 10 anos atrás. Então, essa modernização é fundamental e o empenho do Ministério da Justiça e da Secretaria de Estado de Segurança Pública realmente foi de maneira organizada para esse enfrentamento. No fundo, o que nós temos que ter é o rigor para fazer com que essas pessoas sejam privadas da liberdade e, uma vez privadas da liberdade, evidentemente, sejam tratadas com dignidade no sistema prisional, porque isso é, obviamente, de índole humana, inclusive, ninguém pode ser maltratado ou castigado numa penitenciária. Mas o rigor para fazê-los serem presos e cumprirem suas penas é fundamental para o Brasil nesse momento. Eu pergunto ao senhor, será que está na hora da gente também rever no Congresso Nacional esses marcos, assim, principalmente a lei antiterrorismo, a regulação da mídia? O senhor acha que está na hora da gente começar a rever e se debruçar sobre essas leis, essas legislações? Eu acho que são criminalidades diferentes, embora sejam parecidas, né? Esse caso que você citou, Leila, é uma operação deflagrada pela Polícia Federal para prender integrantes de uma organização antidemocrática, que visava violar o Estado Democrático de Direito, inclusive atentar contra a vida de autoridades por um fundamentalismo ideológico estúpido, mas infelizmente existente na sociedade hoje do Brasil. E a operação foi bem sucedida, prendeu essas pessoas, e havia um plano, inclusive, de extermínio do presidente e do vice-presidente eleitos naquela ocasião, em 2022, de um ministro do Supremo. Como havia também uma minuta de golpe de Estado que previa a prisão do presidente do Senado, de ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso está sendo combatido à luz desses crimes graves, evidentemente, de violação da democracia e contra a vida de autoridades.
E uma outra questão são as organizações criminosas tradicionais, que envolvem tráfico de armas, tráfico de drogas, exploração de prostituição infantil, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. São organizações criminosas, digamos, mais clássicas e mais organizadas, financiadas de maneira muito forte, sobretudo pelo comércio ilícito de entorpecentes. E esse enfrentamento precisa ser feito de maneira muito forte, muito dura pelo Estado brasileiro, sob pena de perdermos o controle. Algumas modificações podem ser feitas, colocar essa circunstância de integrar a organização criminosa como agravante da prática de crimes dos mais variados, pretender punir de maneira mais severa quem se permite integrar a uma organização criminosa, modificar um pouco a lógica das audiências de custódia, que são importantes, elas não deixarão de existir, as audiências de custódia, até para evitar injustiça de quem não deva permanecer preso em determinadas situações. Mas não pode haver uma habitualidade, uma reiteração criminosa a todo instante, a cada audiência de custódia, o preso ser solto e colocado em liberdade para poder praticar o crime na manhã seguinte, né? Então, essas modificações também estão sendo tramitadas no Congresso Nacional, além de outras modificações. Eu considero que esse grande pacote legislativo para poder municiar o Poder Executivo de instrumentos, e o próprio Poder Judiciário, de instrumentos para enfrentamento da criminalidade organizada, é importante ter. A Itália teve uma experiência em relação ao combate à máfia, através de regimes diferenciados, através de mecanismos diferenciados, inclusive a segregação de integrantes de máfia no cumprimento de pena em presídios específicos, em locais do presídio de maneira específica. Então, essa organização do Estado brasileiro nós precisamos fazer, porque nós estamos com o crime organizado, assim como a Itália teve no passado, incrustado no Brasil, e nós precisamos enfrentar isso. Então, são modalidades criminosas diversas que recomendam atuações parecidas, mas que também são diversas pelo Estado brasileiro. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, mineiro, é torcedor do Galo e é evidente que gostaria de entrar nesse outro assunto polêmico que Leila e eu ficamos surpresos quando o presidente Lula, na nossa entrevista exclusiva, concordou com a minha sugestão, a minha simples ideia a ele, que basta ao que está acontecendo com a manipulação de resultados de futebol, essa nossa paixão maior que é o futebol perdendo a credibilidade, só tem uma solução, a meu ver, que é proibir veementemente a aposta em cartão amarelo, cartão vermelho, arremesso manual, escanteio, quem fez o gol, pênalti, e apenas você ter o direito de apostar no resultado do jogo. Ele concordou na hora e pensa em soltar um decreto de lei. O senhor concordaria também? E como o senhor vê esse caso? Bom, eu vejo com bastante preocupação, porque houve um erro nacional, houve um erro da política nacional ao não legalizar os jogos no Brasil através de cassinos físicos, de resorts integrados, preferiu aprovar as apostas esportivas que colocaram o cassino dentro da casa das pessoas, no telefone celular das pessoas, enquanto estão no trânsito, aguardando uma consulta ou em algum momento ali de folga, poder ficar apostando a todo instante, e muitas dessas pessoas perdendo o controle, se viciando nessas apostas, e isso tem destruído vidas, famílias. Isso é muito grave e precisa ser enfrentado pelo Estado brasileiro. Eu considero que todas as medidas de rigor precisam ser identificadas pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Essa sua ideia é uma das ideias que, obviamente, pode ser implementada para evitar, inclusive, que se acabe com o ativo nacional, que é o futebol, a partir do momento que se gera descrédito, né, nas disputas, através de manipulação de resultados, inclusive. Então, acho que é uma ideia interessante. E sou defensor da tese de que, mesmo com essas ideias, se nós não resolvemos essa chaga nacional que se transformaram essas apostas esportivas, nós temos que cogitar proibir de maneira geral. Mas obviamente, que essa é uma discussão ainda que se alonga, mas algo precisa ser feito pelo Estado brasileiro e nós vamos cuidar de fazer no Congresso Nacional. Quer dizer que nós estamos à disposição do Poder Executivo para suas ideias, para poder inibir esse momento muito triste da vida nacional. Eu vou ser rapidinho, Leila, porque eu sei que não é o caso seu. Agora, me desculpe, não sei a opinião da Leila, nunca conversei com ela sobre isso. Tem muito senador que eu falo na cara dele, você me conhece, eu falo na cara, não falo por trás, que ele quer o fim das casas de apostas para que o governo Lula não tenha uma receita de tributação. Porque eles não são oposição ao governo Lula, eles são oposição ao Brasil. Quanto pior, melhor.
Você não pensa assim, mas muitos lá pensam assim. É importante entender o que ela representa, a casa de aposta séria, que você não pode dizer que todas são iguais, no que tange a patrocínio de veículos de comunicação e ao próprio futebol, os 40 maiores times do país. Leila, desculpa. Não, e assim, presidente, o senhor falou no início da sua entrevista, inclusive isso, nós tratamos de inúmeras leis lá que não são perfeitas e que muitas vezes a gente pode voltar a revisar. Né? Assim, eu acho que fica uma sugestão também. Se houve um erro do Congresso Nacional naquele momento na liberação, eu acho que, pelo Senado, nós podemos novamente revisar a legislação. O senhor não concorda? O erro do Congresso foi até lá atrás, né? Foram bem, outras legislaturas que isso. aprovaram as apostas esportivas. O nosso papel em 2023 foi o de regulamentar a arrecadação, justamente para que seja uma fonte de arrecadação, porque nós vivemos num país, em determinado momento, que se tinha as apostas esportivas sem ter uma arrecadação para o Estado Então, passamos um brasileiro, governo inteiro né? que simplesmente deixou rolar à vontade. Sim, e mas não se pagou mas imposto. podemos E rever aí a legislação. transformamos Você tem razão. essa geração de riqueza em favor também do Estado brasileiro. O que eu considero que eu acho que nós temos que tomar uma medida equilibrada nesse momento. Isso é uma realidade e só precisa ter uma privação, uma limitação de uso para evitar a ludopatia, evitar o vício em apostas. Então, eu considero que nós precisamos agir urgentemente em relação a esse tema das apostas esportivas, colocando limitações que possam afastar esses males e permanecer os que sejam sérios e que coloquem limitações a partir do seu funcionamento para os brasileiros. Então, eu considero que esse é um grande desafio que nós temos também, como temos também de definir sobre se vamos legalizar ou não apostas no Brasil, exemplo de outros tantos países, para poder, inclusive, gerar arrecadação e geração de empregos. A diferença de se ter um cassino e de ter uma aposta no celular é que, ao menos, o cassino gera emprego, gera turismo, gera entretenimento agregado à questão dos jogos. Essa questão da aposta só no telefone celular, apostando em cartão amarelo, realmente é uma disfunção que precisa ser corrigida. Então, chegou o momento. Chegou. É agora. Defina em uma palavra. O quadro sempre começa com ela, admirável Leila do vôlei. Presidente, define uma palavra democracia, que você é um grande defensor. Tem que ser uma palavra só? É. Não pode ser palavra conjunta, né? Democracia, fundamental. Em uma palavra, defina ministro Alexandre de Moraes. Competente. Bom, define em uma palavra uma característica sua. Diplomacia. Essencial para a democracia. Em uma palavra, defina... Elon Musk. Em uma palavra. Em uma palavra, eu não conheço, né? Eu conheço das realizações dele, eu não tenho uma palavra para defini-lo, não, né? E até porque eu não quero ser deselegante, então Eu sou mesmo. tem a possibilidade de abstenção, né? Abstenção. Primeira abstenção. Perfeito, Leila. Rodrigo Pacheco. Presidente, nós não falamos muito da pauta ambiental, mas essa semana nós aprovamos, né, o mercado de carbono, Parabéns. de crédito de carbono. Quero agradecer ao senhor a confiança. Eu queria que o senhor definisse em uma palavra meio ambiente, atrelado ao mercado de carbono. Essa aprovação que nós tivemos agora, que foi um grande marco da nossa legislatura. E eu vou fazer uma advertência com essa palavra. Muita atenção Perfeito. ao meio ambiente. Foi corretíssimo. Perfeito. Define em uma palavra Luiz Inácio Lula da Silva. Um fenômeno político. Defini em uma palavra a ministra Carmen Lúcia. Adorável. A Leila é fã dela. Eu sou muito fã Eu dela também e sou. sei que vocês têm uma relação. Adorável e um orgulho de Minas Gerais. Presidente, defina em uma palavra Jair Bolsonaro. Falei do Lula, um fenômeno político, né? O presidente Bolsonaro, um fenômeno eleitoral. É incrível, né? Saiu bem. Categoria. Nossa, impressionante. Quicou na grande área, né? Que diferença pro Cajuru, hein? Impressionante. Presidente, defina em uma palavra o Congresso Nacional. Democracia. Perfeito. Em uma palavra, Donald Trump. Nesse momento, eu definiria como uma grande expectativa. Então, vamos trabalhar como É uma expectativa. mistura de expectativa, mas vamos lá. Acho que ele tem uma grande chance,
Tomara ele tem Deus uma grande chance Fazer diferente. de dizimar esse ódio, Encerrar de bem a buscar vida, né? reunificar, encerrar bem deixar um seu ciclo. legado. Verdade, verdade. Tem razão. Define em uma palavra Minas Gerais. Uma Sorriso frase que até- é: o meu mundo é Minas Gerais, né? Minas Gerais é o nosso mundo. Perfeito. Quase que eu pensei em Milton Nascimento. Em uma palavra, Rodrigo Pacheco. Amigo de vocês. Sempre, E sempre. que amigo. Maravilhoso. Que amigo. Presente, só Obrigado, Cajuru. agradecer, tá? Obrigado. A sua boa atenção. Obrigada, presidente. Leila, minha irmã, mais um prazer. E voltaremos no próximo final de semana com uma entrevista que vai ser uma mistura de reportagem com show. Vai ser legal. Com a voz mais ouvida do Brasil hoje, a voz das multidões, o Gustavo Lima, que o programa tem esse revezamento também. Gosta de música? Gosto, inclusive do Gustavo Lima, né? E ele sabe que eu não Mas gosto. eu gosto mais do Chico Buarque, do Caetano Veloso, é o Sou tipo de Nina música que eu também. gosto sou mais. Chet Baker. Sou A B.B. música brasileira é incrível, diversa e é E maravilhosa. ama a bossa nova, claro. É. Né? Bom, gente, Deus, saúde, agradecidíssimo e estamos juntos sempre no Pode Cá Liberados, um talk show diferente de entrevistas de tudo que você já viu na televisão brasileira. Tchau. Obrigada, presidente. Eu agradeço. Goiás inteiro e o Brasil acabam de ver pela Fonte TV Goiás, canal 5.1 no comando, mais uma edição semanal do programa Pode Cá Liberados, já consagrado em entrevistas. Até o próximo domingo, com a voz das multidões na música brasileira, o goiano cantor Gustavo Lima. Hoje vai rolar o